A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 6 da revista Os Atributos de Deus. O tema da nossa lição de hoje é a misericórdia de Deus. Os objetivos da nossa lição é destacar a grandeza das misericórdias do Senhor, falar que as misericórdias e a fidelidade estão ligadas, ensinar que Deus trabalha visando a restauração. Não sai daí, já já a gente volta. Lamentações de Jeremias 3:21. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Na lição de hoje, nós vamos falar sobre misericórdia. O profeta Jeremias, ele contemplou, ele viu um raio de esperança em meio ao caos, em meio à tristeza, em meio ao pecado que o povo estava vivendo. Você consegue ver um raio de esperança em momentos turbulentos da sua vida? É preciso ter sempre esperança. Jeremias, ele contemplou, ele viu que tinha esperança para o seu povo e ele chamou todo o povo ao arrependimento. Olha, se nós voltarmos para o Senhor, se nós nos arrependemos dos nossos maus feitos, o Senhor nos perdoa. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia não tem fim. Nós não vamos ser consumidos, porque a misericórdia do Senhor não deixa que nós sejamos consumidos, mas nós precisamos voltar para o Senhor. Tópico 1. As misericórdias do Senhor. Nós estudamos na lição anterior sobre graça. Graça está muito atrelado com a misericórdia. A graça é um favor imerecido que Deus nos dá. A graça é quando Deus dá algo aos crentes que ele não merece. A misericórdia do Senhor é quando Deus não nos dá aquilo que nós realmente merecemos. As misericórdias do Senhor é Ele nos dando a oportunidade de rever os nossos conceitos, de nós revermos os nossos princípios, meditar, analisar, ver o que precisa ser mudado, ver o que precisa ser restaurado. A misericórdia do Senhor é Ele nos dando tempo e oportunidade de rever tudo isso e voltarmos para Ele. As misericórdias do Senhor não têm fim. Deus nos conhece. Ele sabe as nossas fragilidades. Ele sabe a nossa tendência de pecar. Ele sabe o quanto somos fracos. E Ele estende essa misericórdia todos os dias para que nós tenhamos a oportunidade de mudar. Então, hoje, Deus está estendendo mais uma vez a misericórdia dEle para todos nós. Hoje é um dia perfeito para nós revermos as nossas atitudes, para nós revermos como estamos diante de Deus e buscar pela sua presença para sermos fortes, porque quando estamos mais perto de Deus, mais próximo de Deus, nós ficamos mais fortes, porque Ele nos sustenta. Tiago capítulo 5, versículo 11 diz que o Senhor é cheio de misericórdia.
Efésios 2, 4 e 6 diz: Deus é rico em misericórdia. 1 Pedro 1 e 3, segundo a sua grande misericórdia, ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Tito 3 e 3 diz: ele nos salvou por sua misericórdia. Lucas 1 e 50, sua misericórdia dura de geração a geração. Salmo 103 e 17, de eternidade a eternidade, a sua misericórdia não tem fim. As misericórdias de Deus novas são a cada manhã. Sabe por que Deus renova todas as manhãs a sua misericórdia? Porque todos os dias tem alguém se arrependendo. Todos os dias tem alguém revendo seus conceitos. Todos os dias tem alguém olhando para si e dizendo: eu preciso de Deus. Já pensou se encerrasse hoje as misericórdias do Senhor? Como estaria a pessoa que se arrependesse amanhã? Então Deus, ele renova as misericórdias dele todos os dias, nos dando oportunidade, porque todos os dias tem alguém se rendendo ao Senhor, todos os dias tem alguém se convertendo ao Senhor. Por isso ele renova todos os dias a sua misericórdia. Quem já viveu uma noite escura, sem dormir, sem pregar o olho, a coisa melhor é quando vê o sol raiando. É quando vê o dia chegando, o dia brilhando, aquilo causa expectativa, causa alegria, mesmo a pessoa tendo uma noite de dor, mas só do sol nascer já é uma maneira de nós nos sentirmos aliviados de uma noite tão difícil. E as misericórdias do Senhor nós podemos também entender desta forma. Hoje passamos por dias turbulentos, foi um dia difícil, mas tenhamos a certeza que as misericórdias do Senhor vão ser renovadas pela manhã cedo novamente para as nossas vidas, a cada manhã. Da mesma maneira que o sol nasce para todos, as misericórdias do Senhor também se renovam para todos. Deus não faz distinção de pessoas. O sol nasce para todos. As misericórdias do Senhor também se renovam para todos. Então Deus não faz distinção. Pobre, rico, cor, nada. As misericórdias são renovadas para todos nós. Todo ser humano tem a oportunidade de se arrepender. Todo ser humano tem a oportunidade de encontrar o Senhor, porque Ele derrama sobre todos a sua misericórdia todos os dias. Tópico 2. As misericórdias de Deus e sua fidelidade. Deus prometeu juízo pela desobediência, mas por causa da sua misericórdia, Ele prometeu restauração pelo arrependimento. Então, para nós sermos restaurados, tem que haver quebrantamento, tem que haver arrependimento. Não adianta nada ter um arrependimento fingido, tem que ser de coração, porque só seremos perdoados, só encontraremos perdão diante do Senhor quando for com o coração quebrantado diante do Senhor, tendo nojo da sua vida pecaminosa, tendo nojo das coisas que praticou que não agradou ao Senhor. Aí sim nós encontraremos restauração pelo arrependimento. As misericórdias do Senhor estão atreladas à esperança. Jeremias queria que o povo entendesse que nem tudo está perdido. E é o que nós queremos também que você entenda, que nem tudo está perdido. Aí você pode pensar, mas ninguém sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou sofrendo, o que eu estou sentindo. E não tem mais jeito. Deus, Ele quer que nós tenhamos sempre, sempre esperança. Nem tudo está perdido. Às vezes pensamos que tudo está perdido, mas Deus, Ele faz nova todas as coisas. Deus pode trazer
esperança ao teu coração se você se sente sem esperança. Então acredite, nem tudo está perdido. Essa é a mensagem do Senhor para nós nos dias difíceis que estamos vivendo. Nem tudo está perdido, tem jeito, tem solução. Se aproxima de Deus, se agarre em Deus e você vai ver as misericórdias dele na tua vida. Duas são as razões para Jeremias dizer ao povo que nem tudo está perdido. A primeira é que a ira do Senhor é de pouca duração. Lembrando aqui que a ira do Senhor é totalmente diferente da ira do homem, porque Deus ira e não peca, o homem se ira e peca. Então, em hipótese alguma, nós podemos achar que a ira do Senhor é igual à nossa. Nós iramos e pecamos contra o nosso irmão, pecamos contra Deus. Deus ira, mas não peca. Deus ira, mas não perde o controle da situação. E quando o homem ira, ele perde o controle da situação, faz coisas que não agradam ao Senhor. Mas Deus é santo. Ele ira e não peca. Ele ira e não perde o controle. Era isso que Jeremias estava tentando explicar para o povo. Deus está irado conosco. Deus está mandando todo mundo para o cativeiro. O povo vão viver no cativeiro, o povo vão sofrer no cativeiro. Mas lembre-se que a ira dele é de pouca duração. Se todos se arrependerem, se todos se converterem, se todos buscarem ao Senhor, ele vai ser misericordioso e vai nos abençoar novamente e vai nos restaurar novamente. Essa era a mensagem que Jeremias estava tentando passar ao povo, que as misericórdias do Senhor faria com que eles fossem um povo restaurado. Outra razão para Jeremias dizer que nem tudo estava perdido é que Deus não abandona o seu povo. O povo estava indo para o cativeiro, mas Deus não estava abandonando. Deus estava o tempo todo com o seu povo. Quando nós lemos os livros dos profetas, nós vemos que Deus no cativeiro levantou profetas para estar profetizando ao povo no cativeiro. Então Jeremias está dizendo, olha, Deus não nos abandona. Deus não nos abandonou, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo sendo levado cativo, mas Ele continua nos amando, Ele continua conosco, só precisamos nos arrepender. E as misericórdias dele serão renovadas todos os dias, nos dando a oportunidade de arrependimento. Tá vendo como é bom termos esperança? Deus não rejeitou Judá. Deus também não te rejeitou. Eles poderiam até achar que Deus havia os rejeitado pela situação que eles estavam vivendo. Eles estavam sendo levados cativo, a sua cidade estava sendo destruída, o templo estava tudo sendo destruído e eles poderiam achar que Deus havia rejeitado eles. E nós, quando estamos passando por situações difíceis, nós também pensamos que Deus nos rejeitou. Porque nós achamos que Deus só nos ama, só está conosco em tempos de fartura. Em tempo de escassez, o Senhor também continua nos amando. Então, Deus não te abandonou, Deus não te rejeitou. Deus tem propósito para a tua vida. Quando você se arrepender dos seus maus caminhos e Ele lhe restaurar, você vai ver os propósitos dele se cumprindo na sua vida. Quando o povo de Judá se arrependeram de seus maus caminhos, eles foram restaurados e o Senhor deu continuidade aos seus propósitos. As misericórdias do Senhor estão atreladas à disciplina, sim, à disciplina. Não é bagunçado, não. Ter misericórdia não significa aceitar tudo. Deus é misericordioso, mas não significa que Ele aceita tudo que nós fazemos.
Então, as misericórdias do Senhor não podem ser usadas como escudo para nós continuarmos pecando. As misericórdias do Senhor são estendidas todos os dias, são renovadas todos os dias. É para nós nos arrependermos. É Deus nos dando oportunidade de arrependimento. É Deus nos dando oportunidade de conversão. Não é para nós pegarmos as misericórdias deles e estendê-las nas nossas frentes como escudo, e por causa que a misericórdia do Senhor está aqui, eu vou continuar pecando porque a misericórdia dele está à minha frente, e aí eu só pego a misericórdia dele todos os dias para mim. Então, todos os dias eu vou pecar porque todos os dias as misericórdias deles estão na minha frente. Nós não podemos usar as misericórdias do Senhor para nós continuarmos pecando. Então, é preciso nós entendermos isso. Nós que já aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, nós temos que lutar nessa vida para não pecar contra o Senhor e não ficar pecando de propósito, porque sabemos que Deus é misericordioso, porque sabemos que a misericórdia dele não tem fim. Infelizmente, muitas pessoas conhecem a graça, conhecem a misericórdia, conhecem o amor e usam tudo isso como escudo para continuar pecando. Ah, porque Deus me ama assim? Ah, porque as misericórdias dele são sempre conosco, porque a graça dele é para todos, e aí vive uma vida errante que não agrada ao Senhor. Quem encobre os seus pecados nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia do Senhor é para Deus não nos fulminar, é para Deus não nos destruir. Somos tão pecaminosos, somos tão cheios de falha, que se a misericórdia do Senhor não estivesse estendida sobre as nossas vidas, nós seríamos acabados. Mas a misericórdia do Senhor nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. As misericórdias de Deus estão atreladas ao arrependimento. Digamos que hoje seja o último dia da graça de Deus. Acabou o dia, acabou a chance, ninguém tem mais oportunidade. Cai a noite e vem amanhã cedinho. E sabe o que acontece? Na manhã cedo, Deus resolve estender mais uma vez a sua misericórdia para conosco. Então, a misericórdia do Senhor vem pela manhã cedo dizendo: graça fique, graça, hoje é dia de misericórdia, portanto fique. Então, a misericórdia do Senhor pela manhã, bem cedinho, sendo renovado, é dizendo que a graça ainda pode continuar sendo estendida para a salvação de muitas pessoas. Ou seja, a misericórdia do Senhor é dando aos homens a oportunidade de arrependimento todos os dias. Por que Jesus ainda não voltou? Porque a graça dele está estendida, esperando o homem miserável e pecador se arrepender e voltar para os seus caminhos. A misericórdia do Senhor é dizendo que Deus é paciente, é dizendo que Deus é longânimo, é dizendo que Deus é bondoso e está dando oportunidade de arrependimento para todos os homens. Tópico 3. Deus trabalha visando restauração. Porque Deus tem tanto desejo que o homem se arrependa, Deus tem tanto desejo na restauração do homem. Deus, ele quer que o homem se arrependa. O inimigo não quer que o homem se arrependa. Deus quer que o homem seja restaurado. O inimigo não quer que o homem seja restaurado. Sabe por quê? Porque o inimigo, Satanás, que é o inimigo das nossas almas, que tenta todo o tempo nos afastar da presença do Senhor, ele não tem mais chance de restauração, ele não tem mais chance de arrependimento. Mas nós, seres humanos, temos chance de arrependimento, temos chance de restauração. E Deus quer que haja restauração em nós, porque haverá um dia um julgamento, sim.
A misericórdia dele está estendida, a graça dele está estendida, o amor dele está estendido. Mas chegará o dia em que ele sentará em seu trono e julgará todos que tiveram a oportunidade de se arrepender e de ser restaurado e não quiseram. Ninguém vai passar desapercebido do olhar de Deus. Todos serão julgados. Todos verão as oportunidades que tiveram. Ninguém vai dizer que não teve oportunidade. Ninguém vai poder dizer que não alcançou a misericórdia do Senhor. Todos serão julgados e todos verão as oportunidades desperdiçadas. Deus mostrará naquele grande dia para todos as oportunidades que tiveram. Então, Deus tem interesse no arrependimento e na restauração do homem, porque o julgamento está bem perto. Só para ressaltar, o julgamento não é para salvação. Quando Deus se assentar no trono para mostrar todas as oportunidades que teve, não vai haver mais salvação. Portanto, o tempo de salvação é aqui. O tempo de salvação é agora, enquanto a misericórdia está estendida, enquanto a graça está estendida. Mas quando Deus levar tudo isso para si, não haverá mais arrependimento, não haverá mais restauração, não haverá mais chance nenhuma para o homem. E Deus mostrará aos homens as oportunidades que tiveram e os tempos desperdiçados, jogado fora. Não pense que haverá salvação depois, quando Deus sentar no seu trono para julgar, que não haverá mais salvação. Ah, Senhor, mas eu fui uma pessoa boa, mas naquele dia Deus vai mostrar tudo e Deus vai me perdoar pelo tempo desperdiçado. Não, não haverá mais arrependimento quando Deus sentar no trono para julgar. A esperança em meio às aflições. Jeremias estava triste, Jeremias estava aflito, mas ele recordou em seu coração que era preciso ele ter esperança. Jeremias estava mostrando ao povo que era necessário relembrar das bênçãos do Senhor, que era necessário trazer à sua memória algo que lhe trouxesse esperança, porque se eles ficassem focados apenas nos problemas, focados apenas nas aflições que eles estavam vivendo, eles não iriam ter recordações boas, eles não iriam lembrar dos tempos de fartura, eles não iriam lembrar dos tempos em que eles conviveram lado a lado de Deus. Então Jeremias chama o povo e diz: tragam a sua memória, tenta lembrar de coisas boas, não fique só remoendo o passado, não fique trazendo apenas lembranças ruins, tenta resgatar, tenta trazer à memória de vocês tempos bons, coisas boas, traga à sua memória algo que lhe traga esperança, porque o Deus da esperança vai restaurar a cada um de vocês. Então não fique focado nas decepções, não fique focado nas frustrações que você tem vivido, que você tem enfrentado. Tente lembrar coisas boas, não fique somente sofrendo, mas tente trazer à sua memória alguma coisa que te faz sorrir. Tente trazer à sua memória alguma coisa que te traz alegria para você não morrer na situação que você está. Então Jeremias está dizendo: traz à sua memória aquilo que te traz esperança, porque a esperança não morreu. Algumas pessoas gostam de falar isso. A esperança é a última que morre. A esperança não morre, ela é viva e ela permanece sempre viva. Às vezes nós deixamos de ter esperança porque nós estamos focados em muitos problemas e nós não vemos ela, deixamos de tê-la, mas não significa que ela morreu, porque a esperança não morre. E a palavra de Deus diz: se nós esperarmos somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Então, se tudo acabou nesta vida, tenha certeza que no porvir
tem coisas grandiosas aguardando por todos nós. Deus tem recompensa para todos nós. Então, é importante continuarmos tendo esperança. É importante continuarmos lembrando das misericórdias do Senhor. E para isso acontecer, nós precisamos trazer à nossa memória coisas que nos traz esperança, lembranças boas, recordações boas, algo que nos faz sorrir. Então, dá para sorrir, dá para ter alegria em meio ao caos, resgatando em sua memória alguma coisa que você já viveu, que foi alegre, que você foi feliz, e aí você vai lembrando, vai sendo restaurado e a esperança vai vindo novamente para a sua vida. A aflição é temporal e equilibrada. Todo problema tem um começo, tem um fim. Toda aflição tem um começo e tem um fim. Deus nos conhece e Ele só permite aquilo que nós suportamos, porque Ele nos conhece. Então a aflição, as lutas, elas são temporais e são equilibradas pelo Senhor. Nós temos que lembrar que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. É muito bom quando estivermos passando por situações difíceis, nós lembrarmos disso. Qual é o propósito de Deus nisso? Quando nós, em meio às lutas, em meio a perdas, nós fazemos essas perguntas, qual é o propósito de Deus em meio a tudo isso? Deus, Ele se revela a nós, porque Ele vai nos mostrar qual é o propósito. Deus está querendo nos ensinar alguma coisa, Deus está querendo mostrar alguma coisa, Deus está ensinando alguém alguma coisa, então tudo tem um propósito. Em 1 Coríntios 12, 7, Paulo vai orar ao Senhor para que Deus tire dele um espinho. De acordo com o pastor Abner Ferreira, o espinho na carne que Paulo sofria eram as perseguições. Paulo achava que se Deus tirasse as perseguições, os empecilhos, os impedimentos, o evangelho de Cristo iria se propagar com mais velocidade, ia se propagar com mais rapidez. Paulo tinha muito interesse que o evangelho de Cristo se espalhasse por todos. Então, se Deus tirasse o espinho, ou se Deus tirasse as perseguições, que era muito forte no ministério de Paulo, ele achava que o evangelho de Cristo ia se espalhar com mais rapidez. Então, ele ora para que Deus tire o espinho da sua carne, que Deus tire a perseguição. E aí Deus diz: Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo aqui, ele entende que tudo tem um propósito, que se Deus não está permitindo que a perseguição saia do seu caminho, é porque ele tem um propósito para aquilo. E ele diz mais na frente em Romanos: tudo contribui para aqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8 e 28. Então, tudo tem um propósito. Paulo entendeu que havia um propósito de Deus na situação em que ele estava vivendo. E creia também que há um propósito de Deus para a situação que você está vivendo. As misericórdias do Senhor estão à disposição de cada pessoa, esperando a conscientização e mudança. Que hoje seja um dia de conscientização, que hoje seja um dia de mudança, porque as misericórdias do Senhor estão estendidas para todos nós. Vamos orar? Querido e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por mais esta aula. Que o Senhor possa tocar em nossos corações nos dias de hoje. E se tiver alguma coisa em nós que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado, que nós venhamos nos entregar a Ti e nos arrepender. Em nome de Jesus, que possamos nos converter dos nossos maus caminhos, nos arrependermos totalmente e nos entregarmos totalmente a Ti. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe grandemente. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Se você gostou dessa aula, compartilhe.